Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, foi um dos grandes e importantes nomes do iluminismo do século XVIII. A sua obra, considerada mais radical, influenciou movimentos do período, como a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Haitiana, que durou de 1971 a 1804. É, embora o Rousseau ele tenha nascido em Genebra, na Suíça, no seio de uma família calvinista, é, foi na França, o país em que ele se transferiu em 1742, onde escreveu as suas grandes obras, contribuindo também para o enciclopedismo. O conjunto de sua produção filosófica, no entanto, ele não se enquadra totalmente nas características do movimento iluminista. E por quê? Apesar de defender a liberdade e combater os vícios sociais, ele não renegou a sua formação cristã e criticou os excessos racionalistas de sua época. Motivo esse pelo qual ele costuma ser considerado uma figura de transição do iluminismo e um precursor do romantismo. Conforme eu coloquei no slide, para ele, a civilização era culpada da degeneração da moral do homem natural. Em sociedade, o comportamento humano se altera, buscando ganhos e vantagens pessoais. A polidez, a educação e a etiqueta escondem o interesse pessoal por detrás da relação com os outros. Em sociedade, dá-se importância ao luxo, criam-se necessidades artificiais e os homens passam a ser escravos de tais caprichos. Aquilo que se pretende civilizado é uma máscara dos baixos interesses dos homens. Aí aqui eu peguei algumas frases do texto que resumem um pouco das ideias de Rousseau. Para ele, a educação é o corolário mais importante do seu pensamento. Inconformado com a frieza do pensamento meramente especulativo e filosófico, ele investe numa reflexão que seja capaz de transformar o homem. Nisso está uma espécie de romantismo original de Rousseau. O homem não é apenas razão, é também, e mais ainda, sentimento. O ser humano, em sua verdade profunda, no contato profundo com a natureza, mais do que pensar, sente. O excepcional do método de Rousseau está em reivindicar um papel fundamental aos sentimentos, não se limitando, portanto, à razão. A natureza e o homem estão mergulhados um no outro. Desvendar as conexões mais profundas, tanto da razão quanto do sentimento, foi o itinerário empreendido por Rousseau. A civilização, pelo contrário, dissimula e torna o homem egoísta. Seu projeto é o de entender a natureza humana para saber se ainda há solução para consertar a própria civilização, dando o grau de degeneração a que ela e os homens chegaram. Rousseau ele elaborou reflexões sobre diversos temas, como ciências, a arte e a educação. Mas seu nome ele encontra-se especialmente vinculado às suas investigações acerca das instituições sociais e políticas, que estão reunidas nas obras do Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que ele fez em 1755, e do Contrato Social, né, que ele fez em 1762. Quando Rousseau realizou o seu discurso sobre as ciências e as artes, ele faz uma crítica, né, à filosofia e à razão. Para ele, a ciência e as artes não poderiam contribuir para o aperfeiçoamento dos costumes. E assim ele disse em um trecho lá do seu discurso: povos, sabeis, pois, de uma vez por todas, que a natureza quis preservar-vos da ciência, como a mãe arranca uma arma perigosa das mãos do filho. Com a crítica às ciências e às artes, a proposta de Rousseau não era, contudo, a de fazer os homens voltarem ao estado natural, abandonando a civilização. O propósito de Rousseau era o de apontar as mazelas humanas em sociedade, justamente para corrigi-las, forjando outra civilização. E aí que chegamos no estado de natureza em Rousseau. Antes de viver em sociedade, o ser humano ele se encontra em seu estado de natureza. Rousseau ele critica os pensamentos de Hobbes e de Locke, porque o primeiro, né, o Thomas Hobbes, ele usou a questão do estado natural justamente para justificar o seu modelo predileto de governo, que era a questão da monarquia absolutista. E já Locke era para justificar a questão do estado liberal, de acordo com Rousseau. Então, assim para Rousseau, Thomas Hobbes e o John Locke propuseram um estado de guerra ou de proprietários, respectivamente, pintando o homem natural com as cores da sociedade desigual e injusta que todos conhecemos. Já Rousseau, em contrapartida, ele afirmava que era possível imaginar um estado de natureza totalmente distinto, adotando para isso outro método de descoberta, que foi uma meditação interior nas profundezas da floresta. Por meio dessa meditação, Rousseau ele chega a uma imagem do estado de natureza que reconhece ser apenas uma hipótese.
não é um fato histórico, mas uma hipótese plausível mais do que as hipóteses de Hobbes e de Locke. De acordo com a descrição de Rousseau, o ser humano em estado natural ele vive isolado, livre e feliz, guiado por bons sentimentos e em harmonia com seu habitat. Ligado à sua natureza animal, tinha os sentidos mais desenvolvidos que o intelecto e suas únicas paixões eram o amor a si. Esse amor a si ele é entendido como uma paixão inata que leva cada animal à autopreservação. E a piedade, que é definida como uma repugnância inata por ver o sofrimento alheio. Rousseau revivia, assim, então, o mito do bom selvagem, que está presente em vários relatos de viagens de exploradores daquela época e que seria tema de várias obras literárias. Aí aqui do lado eu coloquei um esquema que resume bem esse pensamento de Rousseau. O homem natural, né, ele vive em liberdade, diferentemente do homem social, que vive em uma pseudo-liberdade, que vive sob costumes, leis e normas. Já o homem natural, ele vivia em harmonia com a natureza, né? Ele não possui noções de bem e mal, vivia isolado, tinha a sua autoconservação, possuía um instinto de piedade, era robusto, e sua subsistência era a única preocupação. As únicas desigualdades que existiam eram as naturais, né? Que é a idade, o sexo, a força e etc. Já o homem civilizado, ele era domesticado. Ele não vivia em isolamento, o homem social, ele vive em um contrato social, né? Que era um pacto para garantir a ordem social. Surge a propriedade privada e as desigualdades não são naturais. Vão ter os ricos e os pobres, né? Os governantes e os governados, e os senhores e os escravos. Então, como que surgiu essa primeira desigualdade? Para Rousseau, a primeira desigualdade surgiu justamente pela questão do surgimento da propriedade privada. Segundo o filósofo, a desigualdade surgiu no momento em que alguém cercou um terreno e disse que era seu, dando origem à propriedade privada. Essa era a primeira desigualdade, a desigualdade de posses ou fortuna. A conclusão de Rousseau é clara. Com a propriedade privada e a competição e a vaidade entre os homens, instaura-se um estado de guerra. E então os poderosos conclamam os fracos a um pacto. Facilmente todos concordam com tal contrato, e dele se institui o direito e as leis. A ordem política e jurídica nasce, portanto, de um contrato social espúrio. De tal contrato se tem, inclusive, a base da evolução histórica das instituições sociais. Com o surgimento da propriedade privada, né, vão surgir as disputas e as guerras. Os ricos, eles buscando garantir suas posses, e os demais acreditando estar mais seguros nessas propriedades. Surge, assim, a questão do contrato social. Chegam a um acordo e formam essa sociedade baseada em um contrato, estabelecendo, assim, leis de convivência. Portanto, pode-se dizer, resumidamente, que com o surgimento da sociedade e de todas as suas instituições, desapareceu a bondade natural própria do selvagem, bem como a sua liberdade. E que a tese de Rousseau é a de que o estado social não é natural no ser humano e o corrompe, mas se tornou indispensável a partir de certo momento. Uma frase que resume bem o pensamento do filósofo Rousseau. Rousseau glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Ele exalta a liberdade, que o selvagem teria desfrutado na pureza do seu estado natural, contrapondo a falsidade e ao artificialismo da vida civilizada. Aqui no quadro ao lado temos um pouco, né, dos tópicos que foi abordado aqui nessa primeira parte, que é a questão do estado de natureza. Ele vai opor justamente ao estado de natureza de Thomas Hobbes, que acreditava que os homens nasciam maus. Para Rousseau, somos desprovidos de sentidos, nos satisfazendo apenas pelo desejo da natureza, como comer, dormir e beber água. Assim não poderíamos ser hostis, prejudicando os outros. E a crítica à propriedade privada. Para Rousseau, a propriedade privada, defendida por Locke, é a causa das desigualdades sociais. Eu vou falar basicamente sobre o contrato social em Rousseau. Essa obra, Mascaro, ele vai se embasar basicamente nos livros O Contrato Social e o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de Rousseau, e também ele vai citar o Emílio, que é uma importante obra para exemplificar o contrato social, como seria aplicado esse contrato social. Diferente dos outros filósofos contratualistas, como Locke e Hobbes, Rousseau ele vai trazer uma inovação na ideia de contrato social. Enquanto esses filósofos, como o Henrique falou, eles justificavam formas de governos da sua época, Rousseau ele não vai se contentar com isso, e ele vai meio que criar uma nova, ele vai vislumbrar, na verdade, uma nova forma de sociedade
em que o justo seria contemplado. Esses filósofos, Locke e Hobbes, eles se baseavam em dois momentos, basicamente, o estado de natureza e o estado civil, enquanto o Rousseau ele vai basear em três etapas do homem, que seria o estado de natureza, o contrato social, que Mascaro denomina de espúrio, né, ilegítimo, e o contrato social rousseauiano. Né? Como eu já falei, o objetivo desse contrato social rousseauiano, seria alcançar as últimas possibilidades de justiça. Rousseau ele afirma que a liberdade é o primeiro instrumento da autoconservação. Então, a grande questão levantada por ele para desenvolver essa nova forma de sociedade, esse contrato social rousseauiano, seria qual sistema social seria possível onde os indivíduos vivessem em sociedade e essa liberdade não fosse corrompida. Aí ele vai, através desse questionamento, ele vai desenvolver um sistema onde os próprios indivíduos seriam legisladores e eles mesmos estariam sujeitos à sua própria lei. Para isso, Rousseau Mascaro ele traz, né, que Rousseau define um comportamento que seria necessário para essa criação desse sistema, que seria se alienar completamente a comunidade. Para que isso seja possível, Rousseau ele nos traz que cada associado ele deve se alienar totalmente à coletividade. Ou seja, o indivíduo ele tem que ter em mente que o social ele é mais importante que suas individualidades. E aí eu achei interessante a frase que o Mascaro destaca a respeito de Rousseau, que vai falar aqui. Eu vou ler aqui, é uma citação que ele faz do livro de Rousseau, Contrato Social. Cada um de nós põe em comum a sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral, e recebemos, coletivamente, cada membro como parte indivisível do todo. Ninguém abriria mão dos seus direitos para dar um monarca, ou seja, os indivíduos eles não estariam submetidos à soberania de um monarca. Para Rousseau, a soberania seria o próprio povo. Esses indivíduos eles não seriam um corpo externo ao Estado, eles seriam basicamente uma parte do Estado, ou seja, enquanto indivíduos eles seriam basicamente o Estado. E aí ele vai falar aqui sobre a vontade geral, a diferença da vontade geral e a vontade de todos. O fato determinante, né, que solidificaria os indivíduos no seu contrato social, seria a vontade geral. Em contraste a isso, a vontade de todos, que é a vontade de cada pessoa de maneira individual, aglutinada, a vontade geral seria uma vontade comum entre todos os indivíduos. Essa vontade seria basicamente um pacto entre os constituintes dessa sociedade, na qual seus interesses pessoais eram abandonados em prol da sociedade. Logo, o bem comum seria a matriz da política do Estado. Essa vontade geral, o Mascaro ele vai trazer para nós aqui essa interpretação, né, da leitura de Rousseau, que essa vontade geral ela se materializa a partir da lei. A lei seria um instrumento importante para materializar essa vontade geral. É como se esse ideal fosse absorvido pela população a partir dessa lei. Aí ele traz no seu livro uma espécie de guia, né, como eu já falei no início, um manual de como o homem deve proceder a isso, que é o livro Emílio, mas de maneira geral seria através da educação. A educação teria papel fundamental nessa consciência coletiva de vontade geral. A lei para Rousseau, vamos continuar, a lei para Rousseau ela tinha um papel fundamental na construção dessa educação. Ele afirma que o bem comum não é natural também. Esse bem comum ele se dá a partir da razão do homem, da educação. Por isso, a educação e as leis seriam esses instrumentos tão importantes na fixação desse ideal. Ele vai dizer, Mascaro vai trazer também, né, nessa leitura de Rousseau, que essas leis deveriam conter três características essenciais, que seriam leis impessoais, leis gerais e leis universais. Essas leis, elas deveriam ter como objetivo principal a busca pela liberdade e pela igualdade. Elas seriam orientadas pela vontade geral, ou seja, seriam molduras para a construção da vontade geral. Do texto de Rousseau, do livro O Contrato Social. Sob os maus governos, essa igualdade é apenas aparente e ilusória. Serve somente para manter o pobre em sua miséria e o rico em sua usurpação. Na realidade, as leis são sempre úteis aos que possuem e prejudiciais aos que nada têm. De onde se segue que o estado social só é vantajoso aos homens na medida em que todos eles têm alguma coisa e nenhum tem demais. Ele também vai afirmar que no contrato social
Um homem, ele perde aquela liberdade natural e aquele direito ilimitado. Enquanto isso, ele ganha a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. Rousseau ele também vai trabalhar com as formas de governos dessa sociedade. O governo para Rousseau ele é subordinado ao povo. O governo ele passa a ser apenas uma ferramenta, já que o Estado ele é superior ao governo e o Estado ele é composto por esses membros da população, o cidadão. Logo, esse cidadão ele é superior a esse governo. Ele vai dizer basicamente que o governo ele poderia ser dividido em legislativo e executivo. Ele vai falar que a função do governo no estado de contrato social, nessa sociedade proposta por ele, é de apenas executar a lei e garantir a liberdade civil e política. Ele vai analisar as formas de governo não pela visão aristotélica, né, de que um é melhor que o outro, mas no sentido de que em algum momento, tanto a monarquia, a aristocracia, quanto a democracia, essas três formas de governo propostas por Aristóteles, em algum momento, essas três formas de governo seria corrompida pelas vontades pessoais dos chefes políticos. A corrupção dessas formas de governo, ele vai propor uma ideia de uma nova forma de governo, que seria as Assembleias Gerais. Essas Assembleias Gerais seriam basicamente onde os membros do Estado poderiam promover, os membros do Estado seriam todo cidadão, né? E eles poderiam promover e até mesmo revogar as leis que não atendessem um bem comum. Nessas assembleias, a vontade do povo não é mais representada por um político, mas exercida pelo próprio cidadão. Ou seja, diferente dessas formas de governos propostas tanto por Locke, quanto por Hobbes, e quanto mais antigamente Aristóteles, ele vai falar que não esse poder do indivíduo ele não é mais ele não é mais dado a um soberano, certo? O poder ele é exercido pelo próprio cidadão a partir das Assembleias Gerais. Ele vai falar basicamente sobre a religião civil frente às religiões tradicionais. Ele acredita que para fixação dessa ideia, além da educação das leis, a religião teria um papel também fundamental para que esse corpo ele não abrisse mão da sua soberania. Então, basicamente, ele prega uma religião civil, onde nós podemos tratar aqui como o patriotismo. É um sentimento de importância que o cidadão tinha e não fizesse com que ele abrisse mão ou vendesse, basicamente, o seu direito, o seu poder a outra pessoa. Eu não sei se eu falei sobre a obra Emílio. A obra Emílio, eu falei, só que eu só citei. A obra Emílio ele tem um papel fundamental nessa teoria porque ela é como se fosse um guia, um manual de como nós, como vivente dessa sociedade, desse contrato social ilegítimo, chegasse ao contrato social de Rousseau. E agora eu vou falar sobre o direito natural em Rousseau. Rousseau ele é considerado um filósofo justnaturalista, né? Rousseau ele vai falar que, ao contrário de outros filósofos, essa lei natural ela não se dava pela razão. Não foi a partir do momento em que o homem passou a raciocinar que ele foi contemplado com essa lei natural. A lei natural, para Rousseau, ela se dá a partir do momento em que, não pela racionalidade, mas também pelos sentimentos. Há uma dificuldade do homem civilizado de entender esse direito natural porque ele já nasce numa sociedade. É difícil um homem contemplar o direito natural ou então ele sentir esse direito natural, provar esse direito natural a partir do momento que ele nasce de uma civilização. Ele vai dizer também que, por mais que há essa existência do direito natural no homem primário, né, naquele homem que não continha ainda o direito civil, ele não tem a ciência daquele direito natural. O homem ele só passa a ter ciência desse direito natural a partir do direito civil. Isso que é legal na filosofia moderna, né? Tem essas visões diferentes sobre o ser humano, sobre o direito natural, sobre o estado de natureza, sobre o contratualismo, mas sempre com um pano de fundo comum, né? Que é essa visão contratualista, essa visão do indivíduo como fundamento das coisas, né? Como a gente viu nos nossos encontros anteriores. Essa é a finalidade do nosso grupo também, fazer com que vocês tenham esse primeiro contato e como o Douglas disse, depois vocês se aprofundam naquilo que mais interessar a vocês. Só leva a gente, então, a refletir
sobre as questões ou as proporções que tomam, então, a relação do indivíduo com o próprio Estado, né? O indivíduo parece que ele vai, pelo menos no pensamento russoniano, vai perdendo força, e aí os princípios do coletivismo ou da coletividade vão tomando formas, né? Provavelmente creio que isso vai ser o pano de fundo das revoluções que surgiriam, né, posterior a esse pensamento. Não quer dizer que o indivíduo perde a sua liberdade individual. Não é isso. Ele mantém essa liberdade. Como você mesmo disse, não é uma renúncia, não é uma transferência, não é uma submissão. E sim, ele faz isso no sentido da liberdade e da igualdade, que todos sejam iguais. Mas ele não perde a sua liberdade individual. Por isso que a vontade geral não é vontade de todos, porque se fosse uma mera soma média de liberdades individuais, seria vontade de todos, mas não é nesse sentido, né? Então, justamente pelo povo ser o soberano, pelo povo subordinar todas as teorias de governo, é que ele cria essa nova forma de governo, que é um corpo intermediário entre os súditos e o soberano. Então, essa ideia de governo em Rousseau é como um corpo intermediário. É ele que vai ser o fiel da balança entre o soberano, a liberdade política, e os súditos, a liberdade civil. E é justamente por ele estar no meio entre o soberano e os súditos que ele faz essa correspondência, esse diálogo entre um e outro. É dessa forma que é a teoria do governo em Rousseau. E isso tem repercussões na representação política também. Mesmo que haja um governo, o povo ele exerce diretamente essa sua soberania. Mesmo que haja um soberano e um governo, o povo exerce diretamente, a partir das assembleias e de uma democracia direta, a sua soberania. Ele exerce diretamente essa soberania. É aí que entra o que o Douglas disse bem, o papel da educação. Ninguém nasce sabendo ser cidadão. Ninguém nasce com as habilidades do diálogo, da escuta, de saber lidar com os pensamentos divergentes. Ninguém nasce sabendo isso. Então, é aí que entra o papel da educação. A educação forma cidadãos, para que eles saibam exercer ativamente a sua cidadania. Quando a gente, então, olha para esse pensamento russoniano, seria certo a gente pensar e conceber a ideia de que a base seja para, por meio de uma justiça, alcançar um certo princípio de igualdade? E se for isso, como que nós poderíamos, então, correlacionar esse pensamento russoniano com a ideia rawlsiana, do John Rawls, de equidade? Tem muita relação, porque, como nós vamos ver no nosso próximo encontro, Kant usa muito, admira muito o pensamento de Rousseau, né? E por que eu estou falando em Kant? Porque a base da teoria de John Rawls é Kant. Vocês vão ver, nós vamos ver no próximo encontro que há muita semelhança entre o pensamento de John Rawls e Kant. Claro que John Rawls tem outras influências também. Aristóteles, o utilitarismo, enfim, tem outras fontes. Mas a principal delas é Kant. E Kant admira Rousseau. Então vejam como as coisas vão se conectando, né? Por exemplo, a própria ideia de liberdade em Rousseau é muito próxima ao conceito de liberdade como autonomia de Kant, que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Então, há umas conexões que vão surgindo nessa história do pensamento. Aqui, ó, quais as 6 características da democracia em Rousseau? Quais são essas 6 características? Primeiro, a vontade, a ideia de bem comum, de bem de todos, de justiça. Essa é a primeira ideia para que haja uma democracia em Rousseau. Essa ideia do bem comum, do bem de todos, de uma vida boa para todos, de uma justiça para todos, não é possível se não há liberdade e se não há igualdade. Então, veja, quando o Douglas fala que nós todos livres nos alienamos à comunidade, isso é feito para que haja igualdade entre nós. Então, bem comum, liberdade, igualdade. A quarta característica é a cidadania ativa. Veja, ativa é um adjetivo fundamental aqui, que remete ao que eu disse já de democracia direta.
exercida ativamente nas assembleias, o que lembra o que nós temos atualmente de democracia participativa, dos orçamentos participativos. Então, bem comum, liberdade, igualdade, cidadania ativa. A quinta característica é a educação. Ninguém nasce sabendo ser cidadão, então as escolas têm um papel fundamental nisso. E, deixa eu ver, já me perdi aqui. Bem comum, 1, liberdade, 2, igualdade, 3, cidadania, 4, educação, 5, e a lei, como sexta característica. O resultado de liberdade, igualdade, cidadania ativa e educação tem que se materializar na lei. Então, essas são as 6 características de democracia em Rousseau. Isso vai ter influência lá no que Kant fala da paz perpétua, do que o Kant fala do papel do direito no equilíbrio das liberdades. E isso vai ter consequência no que o John Rawls chama de contrato social, de véu da ignorância. Então, veja como as coisas vão se conectando. Ou que, no que John Rawls fala aqui, a teoria da justiça dele só é possível com base numa certa teoria das sociedades e numa certa teoria do direito. Então, as coisas vão se conectando. E é por isso que eu acho importante que vocês tenham essa visão geral do pensamento filosófico antes de mergulharem em um determinado filósofo. Porque essas conexões vocês precisam fazer. Eu vou falar algumas coisas que eu acho que faltou na apresentação. A primeira coisa é sobre a vida dele. Rousseau teve uma vida muito sofrida na primeira infância e na primeira juventude. Por exemplo, a mãe dele morre no parto, o pai foge da cidade onde eles moravam, ele foi criado pela família, o próprio Rousseau se torna um peregrino, um viajante, ele se converte ao catolicismo, depois volta ao protestantismo, ele sofre muitas perseguições religiosas e políticas pelos livros que ele escreve. Ele é muito ligado ao enciclopedismo, ele foi amigo de Voltaire e de Diderot, que são figuras importantes dos enciclopedistas. Enfim, esses fatos da vida nos ajudam a entender um pouco o pensamento dele. A segunda coisa é sobre as obras, dele, as obras citadas nesse texto que a gente leu. Primeira, discurso sobre as ciências e as artes. Esse é o primeiro livro. O segundo, discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Depois, o contrato social, a nova Heloísa, Emílio ou da educação e cartas escritas da montanha. Então, essas são as principais obras de Rousseau citadas nesse texto que a gente leu. Assim, faltou falar sobre a diferença que Rousseau adota e que Rousseau defende entre os homens e os animais no estado de natureza. Eu acho importante falar sobre isso. Rousseau usa 2 argumentos para falar que os homens são diferentes dos animais no estado de natureza. O primeiro deles é que os animais estão imersos na natureza, não se diferenciam da natureza. O homem, sim. Justamente pelo fato do homem ser livre. A liberdade do homem é o que o vincula à natureza, mas o diferencia da natureza. O homem, ao contrário dos animais, não está imerso na natureza, se confundindo com ela. Então, veja, isso é uma diferença muito sutil, mas importante. O homem está vinculado à natureza, mas não se confunde com ela. Tem uma certa distância. Tem uma distância, mas tem uma relação. Não há uma imersão, uma confusão do homem com relação à natureza. E justamente pela liberdade. O homem pode afastar-se da regra da natureza, pelo fato de ser livre. Isso é o que o diferencia dos animais. A segunda coisa que Rousseau usa nessa diferenciação é que o homem é muito mais do que o seu instinto, ao contrário dos animais. Os animais, eles têm limites que os ligam ao instinto. O homem, pelo fato de ser livre, está além, transcende os seus meros instintos naturais. Essa é a segunda diferenciação. Faltou falar também das 2 funções do legislador em Rousseau. A primeira seria, e vejam que o legislador faz parte do governo, só para complementar aquela ideia que a gente tinha discutido sobre a teoria do governo. Então, as 2 funções do legislador primeiro, atender os interesses individuais dos indivíduos, e segundo, mudar a natureza humana, tornando-a mais sociável. Então, veja que essa segunda função do legislador
entra naquele sentido de mudar, de transformar, de incentivar os indivíduos a que sejam cidadãos ativos, que sejam solidários. Então, isso é a principal, essas são as principais funções do legislador, no sentido de mudar, transformar, de construir uma outra natureza humana. Isso é importante também. E isso complementa aquilo que o Douglas tinha dito do direito natural dinâmico. Essa natureza humana, ela pode ser constantemente aperfeiçoada, melhorada. A própria ideia de contrato social em Rousseau é feita nesse sentido, de um direito, uma civilização ruim para uma civilização melhor. E já encaminhando ao final, essa ideia de contrato social no sentido de melhorar, de aperfeiçoar, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. No discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau diz que há um poder ilegítimo. Esse poder ilegítimo tem 3 partes. Primeira, direito à propriedade, que gera o conflito entre rico e pobre. A segunda parte, a magistratura, que gera o conflito entre poderoso e fraco. E o poder arbitrário, que gera o conflito entre senhor e escravo. Então, essas 3 partes é o que constitui, essas 3 partes constituem o poder ilegítimo. Isso se confunde muito, essa ideia de rico e pobre, de poderoso e fraco, de senhor e escravo, com aquela ideia que nós já tínhamos visto nos encontros passados, quando a gente falou de Aristóteles, de Aquino, de uma ideia de justiça internacional, de colonialismo, imperialismo. Agora isso aparece aqui de novo, essa ideia de um poder despótico. Tanto o rico quanto o pobre, tanto o poderoso quanto o fraco, e o senhor quanto o escravo, remetem àquela ideia que nós tínhamos visto lá em Aristóteles de poder despótico. Ou seja, aquele poder exercido entre não iguais e não livres. Então, veja, em Rousseau, essa ideia de poder despótico que era vinculado ao domínio privado, doméstico, da casa, vai parar no domínio da polis, da cidade, no domínio político. Há uma confusão entre o poder da casa e o poder político, o poder do oikos e da polis. Então, é nesse sentido, para Rousseau, que há um poder ilegítimo, quando esse poder despótico, de não livres e de não iguais, se manifesta no direito à propriedade, na magistratura e no poder arbitrário. É justamente para tornar legítimo esses poderes que Rousseau escreve o seu contrato social, para que torne esse exercício do poder legítimo, justo, que seja democrático, dentro daquelas 6 ideias que a gente já falou, que haja bem comum, liberdade, igualdade, cidadania, educação e lei. A partir dessa ideia democrática, o poder deixa de ser despótico, deixa de ser arbitrário, deixa de ser feito por um poderoso a um fraco, ou do rico ao pobre, porque há liberdade, porque há igualdade. O poder deixa de ser violento, porque é feito com base na lei. É a própria ideia de democracia e de lei que vence aqueles conflitos entre rico e pobre, poderoso e fraco, senhor e escravo. É a democracia, a cidadania e a legalidade que vão tornar um poder ilegítimo em um poder legítimo. Rousseau não é contra a liberdade nem o direito à propriedade, mas sim no sentido de torná-lo justo e não injusto. Então, é nesse sentido que há uma linha de condução entre o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que fala do poder ilegítimo, dentro daquelas 3 partes que a gente viu, e a confusão entre o poder despótico e o poder político. Há uma linha de condução entre essa obra e o contrato social, quando o poder se torna legítimo com base na democracia, liberdade, igualdade, cidadania, educação e a ideia de legalidade. O poder se torna legítimo porque é exercido com base na lei e a propriedade privada se torna justa no sentido de que ninguém seja pobre a tal ponto de vender-se. Por que Rousseau é considerado um conservador e, ao mesmo tempo, um revolucionário? Rousseau é um conservador porque ele ainda é um contratualista, né? Ele ainda está vinculado
aquela ideia de indivíduo como origem e fundamento do poder político estatal. Então, nesse sentido, ele é ainda um conservador. E, ao mesmo tempo, é um revolucionário, porque o pensamento dele, num todo, ele leva a gente a ter uma nova compreensão, um pouco mais crítica, do indivíduo, da sociedade, da propriedade, da economia, da democracia, do governo, enfim. Então, nesse sentido, ele é um revolucionário. Rousseau está na transição, né, numa transição entre o iluminismo e o romantismo, e, ao mesmo tempo, entre o liberalismo e o socialismo também. E, para finalizar, a ideia de duplicidade dos conceitos modernos, né? Não é somente esse texto que a gente leu que fala sobre isso, vários outros autores falam sobre isso. Por exemplo, Antônio Negri fala sobre isso numa obra chamada Império, e também Agamben fala isso numa série de obras dele, sobre essa dupla estrutura dos conceitos da modernidade. E que duplicidade estrutural é essa dos conceitos modernos? O texto fala principalmente entre liberdade e democracia. A liberdade pode ser vista tanto no sentido civil quanto num sentido igualitário, né? Então, esses dois sentidos são possíveis. Da mesma forma que o conceito de democracia pode ser interpretado num sentido parlamentar, num sentido político, ou num sentido social, num sentido de democracia social ou socialista. Então, a dificuldade que nós temos hoje, atualmente, no presente, de nos compreendermos, está ligada a essa duplicidade dos conceitos modernos. Liberais, socialistas, sociais-democratas, conservadores, todos usam os mesmos conceitos. Todos eles falam em liberdade, todos eles falam em democracia. A gente só precisa tomar cuidado com o sentido que eles dão a esses conceitos. Porque, por exemplo, quando eu falo em liberdade civil e democracia parlamentar, eu estou mais vinculado a um sentido liberal. Aí entra Locke, Montesquieu, Kant, Rimbaud e Benjamin Constant, por exemplo, como o próprio texto exemplifica. Mas, por outro lado, se eu utilizo a liberdade e a democracia num sentido igualitário, num sentido social, a própria ideia de justiça, num sentido liberal, é uma coisa, num sentido de justiça social é outro. Então, liberdade igualitária, democracia social, justiça social tem um sentido mais socialista e mais vinculado ao pensamento, por exemplo, de Rousseau, de Marx, de Engels, de Lenin e outros que nós vamos ver em breve da tradição marxista e socialista. É justamente por causa dessas duplicidades que Rousseau é um pensador de transição. Porque, ao mesmo tempo que ele se liga à visão moderna, burguesa, ele também se liga à visão crítica e contemporânea.